Boa tarde, meu nome é Cauã e eu vou falar um pouco sobre o respeito no futebol. Respeito no futebol é uma coisa um pouco rara de acontecer, porque muita gente tem muitos preconceitos com jogadores e até torcedores de algum clube. Existem muitos conflitos entre jogadores adversários e de torcedores adversários. O caso mais comum de desrespeito no futebol é o preconceito. Existem várias formas de preconceito. Uma delas é o machismo, que é o que mais predomina no futebol. Muitas pessoas falam que mulher não pode jogar bola porque ela é ruim ou que ela não vai conseguir jogar. Só que isso está errado. Muitas mulheres conseguem jogar e jogam muito bem, muito melhor do que alguns homens. Um exemplo disso é a Marta, uma jogadora brasileira que joga no time feminino. Ela já tem 6 bolas de ouro e é respeitada no mundo inteiro. Só que ela não tem tanta divulgação quanto o Cristiano Ronaldo, o Messi, que são jogadores da classe masculina do futebol. Outra forma de preconceito é o racismo, que acontece muitas vezes quando algum time vai jogar fora e algum jogador faz algum gol ou faz alguma jogada boa, ele é xingado, é zoado, é caçoado, e isso pode atrapalhar o clube e até a vida pessoal do jogador. Um caso aconteceu com o Dani Alves, quando ele foi jogar fora do estádio dele, e os torcedores adversário do time dele começaram a jogar banana e xingar ele. Outra forma de preconceito é a homofobia. Muitas pessoas falam que homossexuais não sabem jogar e que são delicados demais para jogar. Só que isso também está errado e muitos jogadores acabam parando, se aposentando depois de se assumir, porque é muito caçoado, né? Muito xingado e tal, e às vezes até pode ser agredido. Um caso aconteceu com o Verratti, um italiano que joga no PSG. Ele se assumiu homossexual e não teve muita repercussão a entrevista que ele se assumiu. Só que se tivesse muita repercussão, muitas pessoas iriam ficar sabendo e acabariam maltratando ele. Outro caso foi com Giroud, um francês que joga no Arsenal. Ele também se assumiu homossexual e não teve também muita repercussão a entrevista que ele se assumiu. Por isso que ele não é tão zoado assim, mas também seria muito zoado se a entrevista fosse muito divulgada. Outra forma de desrespeito é entre o juiz. Todo mundo zoa, xinga o juiz por causa que ele comete algum erro. Só que isso é errado, porque às vezes sim pode prejudicar um clube, um erro mínimo que ele faz. Porém, ele é um erro mínimo, às vezes ele não sabe, não fez de propósito e acabam ferrando com a carreira dele. Hoje em dia existe um curso que é para você conseguir saber falar com o juiz e ter respeito um pelo outro. Outro caso de desrespeito no futebol é entre jogadores e torcedores. Acabam tendo muitos conflitos, tanto fisicamente quanto verbalmente, e pode acabar prejudicando um clube, a carreira de um jogador. E teve um caso que foi entre o Zidane e um jogador da Itália. O Zidane se estressou por causa que o jogador da Itália provavelmente falou alguma coisa no ouvido dele e deu uma cabeçada no outro jogador. Depois disso, ele foi expulso do jogo e a França acabou sendo muito prejudicada por causa disso, perdendo um título de Copa do Mundo. Depois ele teve que prestar serviços comunitários
e acabou que o jogador da Itália, a Itália, teve vantagem pelo erro que o Zidane fez. E teve já muitos conflitos entre torcedores e tal. Só que a maioria dessas coisas acontece aqui no Brasil. Lá na Espanha, tem o maior clássico do mundo, que é o Real Madrid e Barcelona, os dois maiores clubes do mundo. Lá na Espanha, os jogadores são muito rivais dentro de campo, porém a torcida é muito unida fora de campo. Aqui no Brasil, a coisa já é totalmente diferente. Quando tem torcida, duas torcidas, os torcedores começam a brigar e isso pode acabar até em morte. Os jogadores em São Paulo só pode ir os torcedores dos dois times. No Rio de Janeiro só pode ir um time. E calma aí, eu errei. É o contrário? Continua aqui, depois a gente corta. No Rio de Janeiro, só pode ir um time. No Rio de Janeiro, pode ir os dois times entre torcedores. Isso pode acabar em muitas brigas e conflitos. Aqui em São Paulo, só pode ir um time torcedor e isso acaba evitando muitas brigas. Aconteceu um caso em 2006, que o Bruno Pereira foi tentar pular de uma haste para outra e acabou caindo de uma altura de 25 metros, equivalente a um prédio de 8 andares. E o Bruno Sedan, o dono da Mancha Verde, acabou se envolvendo em muitas brigas entre torcidas organizadas e acabou sendo preso por causa disso. E é isso. A conclusão é que a gente não pode ter preconceito, desrespeito com ninguém, nem dentro e nem fora de campo. A gente tem que respeitar todo mundo e é só.